Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo. E o último vídeo que eu fiz aí a respeito da Rose Miriam, né? A, entre aspas, esposa do Gugu, deu muito o que falar. As opiniões estão bem divididas, tá? Tem muita gente com muita raiva sobre o que eu falei. Há pessoas que concordam comigo, né? Tem gente dizendo que ela tem sim que correr atrás dos direitos dela. Mas aí eu entro com a seguinte pergunta. Essa herança foi feita pelo Gugu há muitos anos atrás, né? Eu acredito que no começo do casamento dele, ele fez esse testamento, desculpa, eu falei herança, testamento. E isso, acima de tudo, era a vontade do Gugu. Se ele fez isso, se ele fez esse testamento e em nenhum momento ele mudou, é porque ele não mudou a opinião dele com respeito ao que ele queria que fosse feito com o dinheiro dele. Quer dizer, agora a Rose Miriam entra num processo para mudar uma vontade do homem que ela diz que ama. Porque se ela tivesse realmente pensado nisso e deveria ter pensado, ela deveria ter perguntado se ia sobrar alguma coisa para ela, se haveria alguma coisa para ela. Mas ela não fez isso, tá? Obviamente que ninguém pensou que o Gugu Liberato fosse partir tão cedo, assim como nós, na nossa própria família, não acreditamos que os nossos parentes vão partir, mas isso acontece. Bom, eu afirmo que ela foi, né, simplesmente uma pessoa escolhida pelo Gugu, uma pessoa de confiança, ele deveria confiar muito nela para ter esses filhos, criá-los, né? E ele deu a oportunidade dela estar perto, acompanhando de perto a criação dessas crianças. Porque, como eu citei anteriormente, poderia ter feito como Michael Jackson, que foi frio, muito frio, fez com que a mulher simplesmente desse os 3 filhos, colocou-a de lado e as crianças foram criadas com ele e o apoio da mãe do próprio Michael Jackson. O Gugu foi mais sensato, foi mais humano, que ele poderia ter pego essas 3 crianças, entregado para a mãe dele, para a família dele, e ter deixado a Rose Miriam com um dinheiro que ele deve ter pago para ela, né? Dado um apartamento, um carro, tirado ela do Brasil, se fosse o caso. Não, o Gugu fez uma escolha diferente do que fez o Michael Jackson. Eu estou batendo na tecla Michael Jackson porque são 2 casos muito semelhantes, tá? E ele preferiu que as crianças tivessem uma mãe e um pai. É claro, é evidente nessa situação, já foi comprovado isso, que eles não moravam em casas juntas lá no Brasil, né? E mudando-se para os Estados Unidos, ele estava numa fase de descanso. A pessoa realmente tem uma tendência a querer estar perto das pessoas mais queridas quando ela vai envelhecendo. E o Gugu já estava cansado, o Gugu já tinha trabalhado muito, já tinha ganhado muito dinheiro e gostaria de ter uma vida mais próxima da família. Foi quando ele comprou a mansão, né? E ia se mudar para lá. Parece que esse era o plano do Gugu, se mudar para lá, ficar a ponte aérea, né? Fazia os programas dele aqui, como ele estava fazendo na Record. E quando ele tinha folga, ele ia para os Estados Unidos, para aquela casa onde a Rose Miriam e as 3 crianças moravam. Ele queria aquela coisa de família, como ele sempre quis, senão ele não teria tido 3 filhos. Ele poderia continuar solteiro, né? Não é obrigatório ter filho. Ele fez essa escolha. Agora, continuo também afirmando que a Rose Miriam simplesmente foi uma companheira. Por acaso ele a conhecia há muitos anos e ela teve os filhos. Como eu disse e acredito, ela foi paga, foi muito bem paga. Ela desfrutava de uma vida com o Gugu, uma amizade com o Gugu, sim, né? Mas vivia, se o Gugu estava numa mansão e as crianças também, ela estava lá. Ela criava essas crianças que poderiam ser criadas, como eu disse, pela mãe ou por uma babá, tá?
Bom, aí o Gugu morre e a coisa que estava todo mundo... O Gugu nem esfriou ainda, para começo de conversa. O Gugu nem esfriou ainda. E já está ela com um advogado para correr atrás de uma herança. Agora me digam, 75% foi para os filhos dela. Ela vai brigar pelos 25% que ficou com os sobrinhos do Gugu? Todo mundo está dizendo, mas é o direito dela. Gente, por favor. A família, os sobrinhos, a irmã, a mãe, o irmão, são sangue do Gugu. É a mesma coisa de eu ficar milionária e ter um homem, um marido e deixar tudo para ele e esquecer da família, da minha mãe que me criou, do meu pai que me criou, dos meus irmãos com quem eu vivi a vida inteira. Isso seria desumano, tá? Eu já não estou de acordo com essa decisão do Gugu de deixar tanta porcentagem para os filhos dele e não ter deixado aí uns 10%, 20% para a mãe e para o irmão que eram tão próximos dele. E agora ela vai atrás desses 25%, acredito eu que ela não vai brigar pela porcentagem que é dos filhos. Então eu acredito eu que ela está indo atrás desses 75%. Para tirar tudo, né? Isso, para mim, tenham vocês a opinião que estiverem, isso é uma falta de consideração, uma falta de respeito, uma falta de humanidade, porque em nenhum momento ela está pensando na família do Gugu. Mas irmão, sobrinho, não tem direito, porque se não tivesse direito, o Gugu não teria deixado, isso é uma vontade do Gugu. Gente, cadê o amor e o respeito pela opinião e pela pessoa do Gugu? Agora morreu, acabou tudo. A vontade dele já não importa? Se ele quisesse ter deixado tudo para os filhos, ele teria. E aí? Ela ia correr atrás de quê? Não, eu não concordo, continuo acreditando que ela não tem direito, tá? Ela não dormia na mesma cama que esse homem, ela não tinha uma relação amorosa com esse homem, ela era simplesmente a mulher que criava e que pariu os filhos do Gugu. E este é um acordo que ela fez, que ela concordou, foi paga por isso e vai estar desfrutando do dinheiro dos filhos. Agora, se os filhos não tiverem a consideração de não dar nada para ela, dela não ter nada, aí já é uma outra história, já é uma história dela com os filhos dela. Mas eu acho que deveria ser, sim, respeitada a opinião do Gugu, a vontade do Gugu, que foi de deixar 75% para os filhos e os 25% para a família dele. Eu não acho direito, não acho certo que ela venha brigar por esses 25%, já que 75% é dos filhos dela. Acredito e vou repetir que ela já teve tudo de bom, tendo se casado, tendo sido escolhida do Gugu. Ela não estaria nessa condição financeira que ela tem hoje se ela não tivesse sido escolhida pelo Gugu. Foi um golpe de sorte muito grande que a vida deu para essa mulher, tá? Não faço questão, não acho que ela deveria estar numa pior, não. Acho que como mãe dos filhos, sim, ela deveria, ela está no lugar certo. Mas não que ela tenha direito à herança. Ela não era sangue, ela não era mulher, ela fez um acordo financeiro para ter essas crianças. Ela poderia ter dito não, mas ela disse sim, né? Por que agora ela tem que brigar por herança? A herança não é dela, gente, ela não tem nada a ver com essa herança. Não tem nada a ver, por mais que ela gostasse, tivesse essa amizade aí com o Gugu, diz ela que ficou sozinha, diz ela que não teve nenhum homem. Bom, não teve por causa desse acordo que ela aceitou, né? Então, eu continuo batendo nessa mesma tecla, afirmando sim que eu não acredito, na minha opinião, ela não tem direito, né? E aí vai continuar essa discussão na internet, porque realmente as pessoas pensam diferente, né? Elas pensam diferente. Não acho que 50% deveria ter sido dela. Esses 20 anos ela recebeu dinheiro mensalmente, semanalmente, como foi dito, né? Em mãos,
teve uma vida de glória, né? Morar, como eu disse, no Alphaville, em mansões que o Gugu, essa mulher não trabalhou mais, tá? Tem mais essa, porque às vezes as pessoas se casam, têm direito aí com homens ricos, mas elas continuam trabalhando. Não é o caso da Rose Miriam. Ela nem trabalhava, não trabalhava mais, não exercia a profissão dela mais. Quer dizer que ela viveu só pro Gugu? Não. Ela viveu pros filhos que ela teve pro Gugu. Isso é certo? É. Eu acho plausível, sim. Mas não acho, sinceramente, que a Rose Miriam tenha direito a essa herança. Bom, essa é a minha opinião. Vamos ver no que vai rolar. E no próximo vídeo, provavelmente eu venho falar dessa questão ainda que não foi resolvida ainda, né? Da morte do Gugu. Eu continuo acreditando que o Gugu não caiu, que aquilo não foi um acidente, mas não sei o que está acontecendo. Está havendo investigação e provavelmente vem coisa por aí. Eu vou trazer mais um vídeo desse para vocês, ok? Até mais, obrigada, tchau.